Olá, Rambos e Rampas! Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje tem quadro novo no canal. Aê! Crítica, resenha, curiosidades, que tal tudo misturado pra gente dar uma recapitulada show pimpa em longas franquias, ressaltando os valores e deméritos dos filmes, sem deixar de lado a receptividade, curiosidades da produção e uma noção de cronologia, principalmente quando ela for muito bagunçada. Então se prepara porque a gente vai fazer uma baita viagem com spoilers pela franquia Rambo. Aquele cara sarado que põe a faixa na cabeça, pega a faca do Rambo, armetranca pesada e sai atirando que nem um cãocador, perepepei pra cima dos outros, e é isso aí. John J. Rambo é descendente de índios e alemães e nasceu em 6 de julho de 1947, exatamente um ano mais novo que o seu intérprete Sylvester Stallone. Entrou pro exército aos 17 anos, se especializou em forças especiais, armas leves, se qualificou como médico, como piloto de helicópteros e com domínio de idiomas. Pois bem, em 1972, com o lançamento do romance First Blood, de David Morrell, começa a história das perambulações do nosso herói de macho movie na cultura pop. Mas como um livro que falava de traumas de guerra, do tratamento hostil que soldados recebiam na volta para casa e que trazia uma clara mensagem antibélica, se transformou numa das mais famosas franquias de ação do cinema. É para isso que a gente tá aqui, né? Então, vamos lá! O sucesso do livro despertou o interesse de produtores que rapidamente compraram os direitos de adaptação para as telonas por $75 mil. Mas isso só aconteceria mesmo após 10 anos. Foram mais de 20 versões do roteiro e para dirigir o filme foram cogitados nomes como George Miller, Mike Nichols e Sidney Pollack. Achou pouco? É porque você não viu os atores cotados. Al Pacino, Robert De Niro, Clint Eastwood, Dustin Hoffman, Chuck Norris, Jeff Bridges, Michael Douglas, John Travolta, Paul Newman, Nick Nolte, Steve McQueen e Ryan O'Neal. Então, pelo naipe da garotada, já dá pra ver que os produtores levavam um projeto bem a sério. Então, se for assim, quando convidaram o Stallone, ele aceitou de cara, não é verdade? Nope! Ele recusou porque se sentiu como se fosse a última escolha. E só mudou de ideia quando deixaram ele reescrever o roteiro. Pois nessa época, graças aos 2 primeiros filmes do Rock, Stallone não era só um astro em ascensão, como um roteirista com indicação ao Oscar e tudo mais isso. E em 1982, finalmente o filme nasce com um orçamento de cerca de $15 milhões. Rambo, programado para matar, se passa em dezembro de 1981 e começa com John J. Rambo procurando um amigo que serviu com ele no Vietnã. Chegando lá, ele descobre que esse último amigo vivo da época morreu de câncer. Então sai caminhando todo brocochô pela fictícia cidade de Hope, em Washington, Estados Unidos, até que cruza com o xerife Will Teasley, que trata o Rambo como se fosse um vadio e o chuta pra fora da cidade. E aqui é o grande divisor de águas, a primeira virada que faz tudo que vem a seguir na franquia acontecer. Tinhoso que só ele, Ramboide, desobedece o xerife babacão e dá meia volta. Claro que o xerife com complexo de machão da virilidade abalada não deixa barato e leva o nosso herói pro Chilindró, onde é ameaçado, humilhado, fichado, banhado, mas na hora de ser barbeado, os polícia ativam os traumas do homem que se zirembeta na gota serena, lascando o TBF em geral na delegacia e cai fora. Na rua, pega uma motoca e sai com a gota. E o xerife do orgulhinho ferido... Ai, não pode. Não vou deixar, vou atrás. E vão lá, os dois, voando com a gota. Aí capota o carro, se lasca, o Rambo perde a moto também e o xerife monta uma força-tarefa pra ir atrás do fujão pela mata. Gente, era tão difícil deixar pra lá. Deixa o homem ser feliz. Mas Ramboide da Cunha se dana a fugir até ser encurralado num precipício. Ele desce o precipício. Aí chega um polícia velho louco atirando sem motivo. Ele se joga numa árvore até se estribuchar no chão. E quando o polícia velho louco continua no perepepei, Rambo lasca uma pedra no helicóptero. Aí se lascou pra deixar de ser besta. Rambo costura a própria pereba cru. E mesmo todo lanhado, usa o facão do Rambo pra preparar armadilhas e começar a caçar os polícia teimoso que ainda não se ligaram que pegar o fujão não vai estar dando. E então vai se lascando um a um, mas sem morrer ninguém. Além do velho que caiu, no caso. Então o clima fica tão tenso que chega a polícia estadual e aparece até o coronel que liderou o Rambo na guerra, que avisa que o cara é um ex-boina verde e não é flor que se cheire não. Mas o xerife, teimoso que nem cocô mole, não arreda o pé e a caçada continua. Rambo se esconde numa caverna, o povo explode a entrada da caverna, mas o nosso herói é um sobrevivente, tá querido? E logo encontra uma outra saída. Aí pula num caminhão militar, peteleca o motorista pra fora que nem um pedaço de meleca e sai dirigindo azucrinadamente. Um policial persegue,
mas também se lasca. E agora ninguém mais para o Rambo, que decide voltar pra cidade. Chegando lá, pega uma metranca no carro e mete o louco num TB escatapimba sinistro. Explode um posto de gasolina, destrói uma loja de armas e apaga as luzes da cidade toda. Pra quê? Haha! Pra ir atrás do xerife na delegacia, que tava lá todo pimpão no telhado esperando pra dar um tiro safado no Rambo. Ô, fofucho, ainda nessa. Olha pra isso. O Rambo mói a delegacia, acerta a perna do xerife que desaba que nem jaca mole, e quando o arranjador de encrenca tá prestes a atirar, aparece o coronel que o convence a desistir. Daí, meu irmão, o homão cai no choro e bota pra fora a dor de ser um veterano desolado pelo preconceito de ter lutado numa das guerras mais desastrosas da história dos Estados Unidos. Mas ele finalmente se entrega e o filme acaba com apenas uma morte registrada. Guardem esse número. O curioso é que no livro, além de haver outras mortes, há também uma muito importante, a do próprio Rambo, que se mata após desabafar com o coronel. A ideia era adaptar fielmente, mas Stallone, que não é bobo nem nada, prevendo a possibilidade de uma nova franquia depois de Rocky, sugeriu: E se a gente deixar ele vivo no final? Vale destacar que além dele escrever a versão final do roteiro, também foi decisivo no corte final. Tanto que a primeira versão do filme tinha mais de 3 horas e ele detestou as suas participações. Aí chiou tanto, mas tanto que reduziram o filme pela metade. Valeu a pena. Com 93 minutos, o filme ganhou o dinamismo que precisava, sem perder a essência da questão dramática e sem ficar cansativo. Além de uma recepção calorosa do público e da crítica, fazendo 125 milhões de dólares nas bilhetérias. 13ª maior bilheteria do ano de 1982. E claro, com isso, deu início a uma franquia de sucesso que continuaria 3 anos depois com Rambo 2. A Missão. Agora, para escrever o roteiro, contrataram um jovem roteirista. Como é mesmo o nome dele? Ah, sim, James Cameron. Conhece? Nesse primeiro rascunho, Rambo formaria uma dupla com outro militar. Cogitaram John Travolta para interpretar o homem. Mas tu acha que Stallone iria querer dividir o protagonismo? Ô, gente! Então, assim como no primeiro filme, ele reescreveu o roteiro, tirando o outro personagem e dando um contexto mais político através do lance dos prisioneiros de guerra, inspirado no fato de que, naquela época, realmente havia mais de 2.500 veteranos do Vietnã desaparecidos. Bem dizer, Stallone manteve só as sequências de ação imaginadas por Cameron. Então, orçado em aproximadamente 44 milhões de dólares, o filme chegou aos cinemas assim. Depois do auê do primeiro filme, Rambonildo foi condenado a 8 anos em um campo de trabalho forçado. Tava lá ele lascando pedra quando o coronel Trotman oferece uma nova missão em troca de liberdade. Precisa nem dizer que ele aceita, né? Chegando na base de operações na Tailândia, conhecemos o Marechal Murdoch, que explica a empreitada. O herói agora vai ter que voltar ao acampamento de prisioneiros de onde ele escapou na Guerra do Vietnã para tirar fotos que atestem se ainda existem ou não prisioneiros americanos lá. Um close nos braços cabulosos do Rambo e lá vai ele pro Vietnã. Na hora de pular do avião, ele fica pendurado só pro filme enfiar uma tensãozinha gratuita. Já no chão, o caboclo armado só com facão e arco e flecha dá um chega pra lá numa cobra e encontra a Co, uma vietnamita que trabalha pros americanos. Ela leva o brucutu ao acampamento inimigo. E não é que tem prisioneiro mesmo, rapaziada. Aí ele tira as fotos e vai embora como um combinado? Até parece, né? Mas por alguma razão ele decide salvar só um. Só que é descoberto e a partir dos 34 minutos a matança começa. E tudo que você não viu no primeiro filme, se prepara pra ver a partir de agora. É facão no peito pra cá, flechada na cara pra lá. O cabra toca o terror no acampamento e foge com o prisioneiro e a cor no barquinho. Mas os caras do barquinho eram os traíras sem vergonhas. E tame-lhe mais lasqueira ali mesmo. E aparece mais um barco inimigo atirando e recebe uma bazucada pra largarem de ser abusados. Aí Rambo pula no rio, manda a mulher tomar outro rumo e tenta ser resgatado com o prisioneiro. Mas, na hora H, o Marechal Murdoch fica sabendo que o Rambo pegou um prisioneiro e cancela o resgate. Ué, mas como assim? A gente fica se perguntando. Acontece que o filho da cola queria só fingir que estava se importando com os prisioneiros, um fingimento para encerrar o caso e abafe the case. Pois se os prisioneiros fossem resgatados, a opinião pública poderia lascar o cano em cima do governo por terem demorado para agir. Pior pro Rambo, que é capturado, mergulhado numa piscina de bosta de porco e torturado por soviéticos perversos que estão apoiando o exército vietnamita. Detalhe que Dolph Lundgren faria esse papel, mas como ele já era o vilão de Rocky
4, naquele mesmo ano, aí decidiram cancelar o contrato. Mas enfim, a Ko entra no acampamento no sapatinho disfarçada de prostituta e atira nos putos do mal. Rambo se solta, desce o sarrafo em meio mundo, só mais um pouquinho, e os dois fogem. Aí quando estão lá conversando água na beira do rio, rola um clima sensual, mais um grupo de vagabundo aparece pra cortar o barato e metralha a Ko. Agora, rapaz, lascou pesado. Se o bicho já era sangue nos olhos, com sede de vingança, então ele vai espumando. Primeiro lasca a metranca pra cima dos vietnamitas, depois se esconde na selva e caça os soviéticos um a um. É flecha, é faca, é tiro, é pulo, é barro. E agora, meu amigo, tem até flecha explosiva. Então ele explode a toda, torrando vietnamita e soviético numa mesma maçaroca. E pra completar, explode esse último. Então aparecem dois caboclos no helicóptero, mas como os caras têm a cachola mais sem recheio do que pastel de shopping, se aproximam demais da água só pro Rambonito dar um baculejo neles, que sai pilotando até o acampamento, onde, meu irmão, não quer saber de papo, já chega atacando bomba em geral, menos nos amiguinhos que ele resgata. E quando vem outro helicóptero do mal maior, começa uma perseguição voadora frenética até que o helicóptero do Rambo é atingido. Oh, não, vai dar muitos ruins. Só que, em vez de atirar, o piloto inimigo se aproxima e fica lá moscando. Mas Rambo, que bancou o tiririca a corda, de repente pega uma bazuca e cachaplão. E você acha que acabou? Falta prestar contas com o vagabundo que abandonou ele. Rambo chega na base mais agoniado que lutador de MMA no exame de próstata e lasca a metranca na birosca toda. Depois entra na sala do Murdoch e diz: se tu não resgatar todos os prisioneiros, eu vou apresentar essa faca pro teu fiofó. Não foi bem isso que ele falou, mas você entendeu. E com mais uma missão cumprida, Rambo pode finalmente viver em paz, pelo menos até o próximo filme. E agora a contagem de mortes, lembra que estava em 1? Disparou para 69, sendo 58 pelo próprio Rambo. O curioso é que em todo o seu histórico de guerra, ele tinha 59 mortes confirmadas. Ou seja, durante esse filme ele duplicou seu histórico de matador em apenas 2 dias. Rambo 2, a missão não é ruim, mas também não é lá essas coisas todas. O roteiro tá entupido de facilitações dramáticas, conveniências e dramalhões fora de hora. Além da direção ser capenga e a montagem precisar de emendas estranhas para encobrir as falhas da gravação e assim conseguir justificar que personagens saiam de um ponto A para chegar num ponto B. Ainda assim, esse foi o único filme da série a conseguir uma indicação no Carecão Desnudo, na categoria de edição de som. E com tanta destruição, o filme foi um sucesso de público, fazendo 300 milhões de dólares nas bilhetérias. Só pra você ter noção, foi o segundo filme mais visto de 1985, perdendo apenas pra De Volta para o Futuro. E sabe qual foi o terceiro mais visto desse ano? Rocky 4. Com tamanho sucesso, a próxima continuação então seria inevitável. E ela veio depois de 3 anos, em 1988, com Rambo 3. A produção do terceiro filme foi a mais conturbada de toda a franquia. Muitas explosões, filmagens no deserto e locações gigantescas. O orçamento chegou a 63 milhões de dólares, o que fez com que Rambo 3 se tornasse o filme mais caro da história do cinema até então. Escrito por Stallone e Sheldon Lettich, o roteiro abordava a tentativa de ocupação do Afeganistão por soviéticos, inspirado numa situação real que foi encerrada pouco antes de começarem as gravações. Há quem acredite que a produção do filme influenciou a União Soviética a desistir daquele plano. E na história, de início, descobrimos que Ramboy Magia finalmente encontrou a paz que tanto buscava. Agora ele tá sossegando na Tailândia, onde ajuda monges a consertar um monastério e quebra pau em lutas clandestinas por uns trocados. Mas eis que recebe a visita do amigo oi sumido, Coronel Trotman, que só aparece quando precisa de alguma coisa. Claro, mais uma vez, ele quer a ajuda do exército de um homem só. A missão da vez é descobrir um meio de desbloquear uma região sob vigilância dos soviéticos para que os rebeldes do Afeganistão voltem a receber ajuda externa. Só que Rambo recusa dessa vez. Mas a gente sabe que é só aquele chungrulelê de filme, pois logo que ele descobre que o coronel foi sozinho e acabou sendo capturado, lá vai ele atrás. No Afeganistão, nosso herói é recebido por Musa, que o leva até o deserto, onde ele conhece os guerrilheiros Mujahideen. Daí, quando o Brucutu tá lá se entrosando com os afegãos, jogando uma partidinha do jogo covarde Ovelha Ball, chegam 2 helicópteros soviéticos explodindo a birosca toda e metralhando quem tiver pela frente. Sobra até pras veinhas e crianças da aldeia. Obviamente, isso logo ativa a besta fera que mora no Rambo, que encontra uma metranca antiaérea e explode um dos helicópteros, fazendo o líder malvadão, que é tão caricato que fala rangendo os dentes, botar o rabinho entre as pernas e
chispada ali. Depois do massacre, ele não pensa duas vezes, se manda com o Musa até a base militar inimiga. Quando estão entrando lá, eis que aparece o pirralho órfão mala que quer vingança, mas só atrapalha. Só pra você ter noção, Rambo Osvaldo entra na base no miudinho pra não ser visto, e quando tá prestes a salvar o coronel, o moleque aparece, aí vem um soldado inimigo que faz um alarde da bichoca chamando a atenção de geral. Resultado, tiroteio pra tudo que é lado. Sobra até pro pivete que se lasca na perna pra ver se aquieta o facho. E lá vão eles embora por um túnel no meio de muito TB catapimba. Ah, e sem ter feito nada. Pelo menos agora o Rambo enxota o Musa e o guri pra voltar sozinho. Não sem antes cauterizar o próprio ferimento com pólvora. Agora sim, lava ele de novo pra finalmente resgatar o amigo. Resgata junto a alguns prisioneiros afegãos e foge num helicóptero. Só que os soviéticos atiram nele e o helicóptero cai no deserto. Escabão! Rambo e Trotman entram numa caverna só pra repetir aquela típica cena do Rambo encurralando e caçando os inimigos um a um. Depois, ele enfrenta um subchefe parrudo, vence... Claro, só que agora de um jeito inédito, enforcolodido, ou seja, enforcado e explodido. Mas quando a dupla tá prestes a escapar na fronteira do Afeganistão com o Paquistão, eis que aparece o exército soviético com tanque, helicóptero e a cacetalhada toda. Ah, meu Deus, agora sim deu ruins pro Rambo Nildos. Deu não, porque os rebeldes afegãos aparecem heroicamente na hora H. Não fazem muito além de chamar a atenção e morrer, mas é o suficiente pro Rambo mostrar que veio. É metranca, é bombardeio e só pra experimentar coisas novas, toma um tanque dos soviéticos e vai com tudo na direção do helicóptero do chefão rangedor de dente. Vabeife! Morre todo mundo, menos o nosso herói à prova de explosão. Sobem os créditos e vem uma dedicatória pro valente povo do Afeganistão. O curioso é que quando o filme foi lançado, a homenagem foi feita aos guerrilheiros Mujahideen. Mas depois do atentado às Torres Gêmeas, a dedicatória foi alterada por causa do envolvimento do grupo com a Al-Qaeda de Osama Bin Laden. E Rambo 3 supera de novo o antecessor, subindo o número de mortos para aproximadamente 132, sendo 78 cometidas pelo Rambo. Apesar das cenas de ação alucinantes e empolgantes, Rambo 3 é genérico e ultrapassa demais o limite da verossimilhança. Sem falar que o vilão é extremamente caricato, unidimensional e sem graça. Tudo isso contribuiu para que o filme fosse massacrado pela crítica e não teve jeito. As bilhetérias desapontaram com 189 milhões. Algo determinante para botar a franquia na geladeira por longos 20 anos. Durante muito tempo, Stallone não se animou com a ideia de reviver o icônico ex-soldado, mas... após o sucesso de Rocky Balboa, sexto filme do boxeador, o astro deve ter pensado: será que dá pra ressuscitar minha outra franquia? E assim, com um orçamento de 50 milhões de dólares, em 2008 chegou aos cinemas o Rambo sexagenário, mas ainda muito mais letal. E Stallone, além de colaborar novamente com o roteiro, desta vez em parceria com Art Monterastelli, também dirigiu o projeto. O pano de fundo da vez é novamente inspirado num conflito real, o da guerra civil na antiga Birmânia, atual Myanmar. Dessa vez sem a presença do coronel Trotman, pois o seu intérprete faleceu em 2003. Para Stallone, o personagem morreu no mesmo dia, então não teria por que voltar na pele de outro ator. Enfim, Rambo continua vivendo na Tailândia, mas agora se ocupa navegando com seu barquinho e caçando cobras venenosas para vender. É então que um grupo de missionários pede para ele levá-los de barco até a vila da tribo Karen, na Birmânia, onde pretendem entregar suprimentos e atender os refugiados. Mas Rambo nega, o cara insiste, ele nega, eles insistem, ele avisa do perigo que é entrar numa zona de guerra, a moça insiste, ele insiste em negar, e a moça insiste mais um tico pra finalmente ele aceitar. No caminho, eles provam um tico do perigo quando um grupo de piratas ameaça violentar a moça. Mas o que eles não sabem é que o barqueiro é o ex-militar mais matançadeiro do mundo, que se revela com sua rapidez ao eliminar os piratas vagabundo tudo do... e não sobra nenhum pra contar a história. Essa é a hora que a sensatez prevalece e eles percebem que esse negócio de entrar num território dominado por um exército sanguinário não é a melhor das ideias, certo? Errado. Claro, os missionários estão decididos e o filme precisa acontecer. Então o Rambão de briga deixa a galera lá e volta pra Tailândia. Mas não demora pro pessoalzinho do bem perceber que o humilde cara do barco tava certo. A tribo é atacada pelo exército birmanês e pense nos cabra do mal. Já chegam metralhando e explodindo todo mundo, não quer nem saber se é inocente, se é criança, se é mulher. Os coisa ruins fazem uma verdadeira chacina. Sério.
pesado. Os missionários são capturados e assim que o Rambo Coração Mole descobre, lá vai ele de novo, mas dessa vez com mais meia dúzia de mercenários, que não gostam muito da presença dele, mas depois eles aprendem que é interessante tê-la. Pois, chegando na vila, encontram um lugar destroçado, corpos pelo chão, uma coisa impressionantemente horrorosa. Nessa hora chegam os soldados trazendo reféns para fazer jogos sádicos com eles. Só que dessa vez, rapaziada, eles não contavam com a presença de um sexagenário barra pesada, que acaba com a raça deles na flechada. Um dos missionários tranca o toba e ameaça desistir da missão, mas Rambo chama ele na chincha e diz uma frase de efeito para vender camiseta. Live for nothing, or die for something. Depois disso, eles pegam um caminhão dos vilões mortos para invadir o acampamento inimigo furtivamente, enquanto os vagabundos do mal estão fazendo uma festa explorando algumas reféns. Então os mocinhos pulam aqui, se escondem ali, correm pra colar, um mercenário resgata os homens, o sniper desce a bala nos vigias e o Rambonitão vai atrás da Sarah, que foi levada para uma cabana por um dos caras maus. Mas antes que o vilão fizesse algo com ela, Rambo arranca sua traqueia na mão. Rapaz, tô pensando que o Rambo não é pouca bosta, não. Daí eles se danam a correr, mas é só o dia raiar que os vilões percebem que algo aconteceu e então começam uma perseguição implacáveis. Mas quando o Rambo descobre que eles estão sendo seguidos, chega aquele momento icônico das armadilhas. Só que dessa vez a armadilha é plantar uma mina numa bomba enorme perdida no meio da mata. Maluco! Sente só a brincadeirinha. Explode toda a bagaça. Bafete. Só que quanto mais soldado morre, parece que mais brota do nada. Então a galera que foi na frente é enrascada ao chegar no barco. Mas nessa hora, Rambo surge que nem uma assombração por trás de um soldado. E ele agora não tem mais faca não, filhote. Agora o negócio dele é um facão. E chega que nem o Jason botando a cabeça do puto pra voar. E sabe quem era esse maluco? O cara da cobertura responsável pela metranca antiaérea. Prestou não. Rambo assume o treco e degringola um pega pra capar da molesta do rato fúcsia. Voa tripa pra tudo que é canto, voa braço, perna, cabeça, ombro, joelho e pé. É um verdadeiro Xuxa só pra baixinhos do capeta. Por fim, os rebeldes de Karen aparecem pra ajudar e finalmente tudo dá certo. Os vilões se ferram, Rambo salva o dia mais uma vez e Sarah reencontra o seu maridox. E o protagonista termina o filme finalmente voltando pro seu rancho em Bowie, Arizona, nos Estados Unidos. Como já deu pra perceber, Rambo 4 superou os anteriores no número de baixas. Ao todo foram 236, sendo 83 cometidas pelo Rambo. Como vocês podem ver aqui no gráfico, a franquia manteve uma crescente. E não apenas no número, mas o filme surpreendeu também com a extrema violência gráfica, o que trouxe um frescor de novidade e peso pra franquia. O que eu acho pertinente, afinal, se é pra abordar matança e os horrores da guerra, chega de algo limpinho e bacana, que seja algo chocante e sim, realista. Isso não convenceu muito a maioria dos críticos, já o público se agradou mais, porém não o suficiente para o filme vingar nas bilhetérias. Rambo 4 fechou as contas com 113 milhões de dólares e se tornou mais uma decepção da franquia, pelo menos em termos financeiros, pois isso não inibiu sua continuidade, já que agora em 2019 Sylvester Stallone tá de volta no papel sob a direção de Adrian Grunberg. Na nova trama, o veterano taca as pernas pra cima lá na fronteira com o México, provavelmente no seu rancho no Arizona, 11 anos depois de Rambo 4. Mas como nunca deixam Rambo sossegar, ele volta a lascar o TBF nos outros quando a filha de um amigo é raptada por uma galera de um violento cartel. Primeiro filme da série em que o Rambo não tem um cabelão comprido. Claro, novamente o Stallone colaborou no roteiro. Será que Rambonaldo vai novamente superar suas marcas? Bom, vamos aguardar já que o filme chega já. E se você estiver vendo esse vídeo depois da estreia, dá uma conferida aqui no canal que provavelmente eu já devo ter feito um vale crítica sobre ele. E aí, garotada, vocês gostaram desse quadro? Vocês gostariam de ver outros episódios? Que franquia poderia entrar aqui, hein? Agora temos mais variedade no canal, não é verdade? Mais coisa pra vocês me comprarem. Mas eu gosto. Se eu não gostasse, eu não estaria aqui com esse sorriso na cara. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Tchau.